Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo sobre gerenciamento de memória. Este trabalho faz parte do curso de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, oferecido pelo IFP, Campus Piripiri, na disciplina de Sistemas Operacionais, sob orientação do professor Michael Lívio. Nós somos os componentes deste projeto: Davidson, Maria Yasmin, Maria Vitória e Rawan. No vídeo de hoje, vamos abordar uma série de tópicos fundamentais para entender como os computadores gerenciam a memória. Nosso resumo inclui memória física e memória virtual, com destaque para os endereços e o papel da MMU, alocação de memória, abordando tanto os métodos dinâmicos quanto os estáticos, além do gerenciamento de heap e stack, reciclagem de memória, fragmentação de memória, tanto interna quanto externa, e, por fim, técnicas de particionamento, tanto fixas quanto variáveis, explorando algoritmos como First Fit, Best Fit e Worst Fit e Next Fit. Para começar, a gente precisa falar sobre a importância da gestão da memória. Um bom gerenciamento de memória, ele garante que os programas rodem rapidamente sem interferir uns nos outros e proteja os dados armazenados. Essa organização é vital para o funcionamento seguro e eficiente do sistema. O que seria a memória física? A memória física é a memória RAM, que armazena dados temporariamente enquanto os programas estão em execução. Ela oferece acesso muito rápido, mas tem capacidade limitada e perde as informações quando o computador é desligado. Já a memória virtual, para ampliar a memória disponível, o sistema utiliza a memória virtual, que emprega parte do disco rígido como uma extensão da RAM. Assim, os programas trabalham com tarefas lógicas, permitindo a execução de aplicações maiores, mesmo com pouca memória física. Endereços lógicos versus endereços físicos. Os programas operam com endereços lógicos que precisam ser convertidos em endereços físicos, para que o processador acesse os dados na RAM. Esse mapeamento é fundamental para o funcionamento do sistema. Já a função da MMU, ou Unidade de Gerenciamento de Memória, ela é responsável por essa tradução, usando tabelas de páginas e um cache chamado TLB. Ela converte os dados lógicos em físicos e garante que cada processo acesse apenas sua própria memória, mantendo o sistema seguro. A implementação da memória virtual traz diversas vantagens. Primeiramente, ela permite que programas que, em conjunto, exijam mais memória do que é disponível na RAM possam ser executados, ampliando virtualmente a capacidade do sistema. Além disso, ao utilizar endereços lógicos e a tradução feita pela MMU, cada processo opera em seu próprio espaço, impedindo interferências e aumentando a segurança. Por outro lado, esse processo de tradução pode gerar um certo overhead, uma sobrecarga que, em alguns casos, pode impactar o desempenho. Outro ponto importante é a falha de página, que ocorre quando o sistema precisa carregar uma página que não está na RAM, resultando em uma breve pausa enquanto os dados são buscados no disco, que significativamente é mais lento. Para concluir, vimos que a memória física é o recurso de armazenamento rápido e limitado, onde os dados são processados, enquanto a memória virtual amplia essa capacidade usando parte do disco rígido e um sistema de endereços lógicos. A MMU desempenha um papel crucial nesse cenário, traduzindo esses endereços para que os dados possam ser acessados corretamente e protegidos. Esses mecanismos são fundamentais não apenas para o desempenho dos computadores modernos, mas também para a segurança e a estabilidade dos sistemas operacionais, possibilitando que o desenvolvimento de soluções cada vez mais avançadas e eficientes. Agora a gente vai falar sobre a alocação de memória. Bom, para falar de alocação de memória, existem dois tipos de alocação: a alocação estática e a alocação dinâmica.
Começar com a alocação estática. O que é que ela fala? Ela ocorre quando são declaradas variáveis globais ou estáticas. Uma variável alocada estaticamente mantém o seu valor durante toda a vida do programa, exceto quando explicitamente modificada, ou seja, é uma coisa parada. Tem o valor está estabelecido e ele não vai ser mudado até alguém ir e literalmente modificar ele. É algo parado, como tem a plaquinha, a figura da plaquinha aí de pare. Em seguida tem a alocação dinâmica, que é o contrário dessa, como tem a figura do bonequinho aí correndo. Ocorre quando o programa solicita explicitamente áreas da memória ao sistema operacional, as utiliza e depois as libera, quando não forem mais necessárias ou quando o programa encerrar. Ou seja, o programa pega uma área, usa, depois devolve. Pega outra área, usa, depois devolve. É algo mais dinâmico em vez de outro que é mais paradão. Em seguida, a gente vai na questão da organização da memória. Existem dois jeitos de organizar que a gente vai trabalhar nesse vídeo: o stack e o heap. Stack, traduzido para o português, é uma pilha. O que é que serve essa pilha? Stack é uma porção contígua de memória reservada para empilhar os dados necessários durante a execução de blocos do código. Então a gente vai literalmente empilhar dado por dado, como tem aí na figura ilustrando uma pilha de livros. É justamente isso, é uma pilha de dados. No outro lado, a gente já tem o contrário do stack, que é o heap, ou alocação. Ele não tem imposto um modelo, um padrão de alocação de memória. Ele é mais flexível, torna ele mais flexível, por ele não ter esse padrão. Geral, aloca-se ou desloca-se pequenos trechos de memória, só para quando há necessidade do dado. Quando tem necessidade, pega só um pequeno trecho aqui e acolá. É por isso que ele é bem mais flexível. Não precisa alocar todos os dados. Bom, vamos começar aqui com a reciclagem. A reciclagem de memória, também conhecida como Garbage Collection ou GC, é um processo automático realizado por sistemas operacionais ou linguagens de programação para liberar memória alocada por objetos que não estão mais em uso. Isso evita vazamento de memória e melhora a eficiência do sistema. A reciclagem de memória basicamente é um dos processos fundamentais do gerenciamento de memória de um sistema computacional. Ela garante que a memória que não está mais sendo utilizada por um programa possa ser disponibilizada para outros processos, evitando desperdícios e garantindo que o sistema continue operando de forma eficiente. Sem um mecanismo eficiente de reciclagem, a memória poderia se esgotar rapidamente, resultando em degradação em desempenho ou até falhas no sistema. Como a, como a reciclagem de memória funciona? A reciclagem de memória ocorre quando o programa libera a memória que já não precisa mais. Isso pode ser feito já não precisa mais. Isso pode ser feito de duas formas principais: liberação manual e liberação automática, por Garbage Collector. Aí a reciclagem manual é o próprio programador responsável por liberar a memória alocada dinâmica quando ela não for mais necessária. Isso é feito usando comandos específicos dependendo da linguagem de programação. Aí temos aqui a reciclagem automática, que é com o GC, em linguagem como Java, Python ou C#. A memória é gerenciada automaticamente por um GC. O GC monitora objetos alocados na memória e libera aqueles que não têm mais referências ativas, ou seja, não podem mais ser acessados pelo programa. Temos em conclusão que a reciclagem de memória é essencial para evitar o desperdício de espaços e manter o sistema eficiente. A abordagem manual, usando as linguagens de C e C++, oferece maior controle, mas pode levar a erros humanos. Sendo assim, independente da sua linguagem de programação, estou usando aqui como exemplo a C e a C++,
Ela oferece mais uma abordagem, como ela oferece a abordagem manual, ela está tanto ela está referente não, está pendente a erros humanos, mas ela de certa forma tem um maior controle sobre o que você vai que vai ser usado. Aí já que, que pode aí já a reciclagem automática ela é feita pelo GC, que é o Garbage Collector, simplificando a gestão de memória, mas pode impactar o desempenho em certos momentos. Assim, a escolha de técnicas adequadas depende do contexto e dos requisitos do software. Bom, agora sobre a fragmentação de memória. O que é a fragmentação de memória? Definição. A fragmentação de memória é um problema que ocorre no gerenciamento de memória, resultando em desperdício de espaço. Vamos a um exemplo. Imagine que você tem um espaço grande para armazenar as coisas, mas acaba deixando vários pedacinhos pequenos e vazios entre os itens, que não podem ser utilizados para guardar mais nada. Isso acontece quando a memória é mal organizada. Isso que é a fragmentação de memória? Existem dois tipos principais, que são a fragmentação interna e a fragmentação externa. A fragmentação interna ocorre quando um processo aloca mais memória do que realmente precisa. Isso gera espaços vazios dentro de um bloco alocado que não podem ser usados por outros processos. Como consequência, há desperdício de memória e redução na eficiência do sistema. Já a fragmentação externa acontece quando há espaços vazios entre os blocos alocados, dificultando a alocação de memória contígua para processos maiores. Isso pode impedir que novos processos sejam carregados, mesmo havendo memória livre disponível. Quais são as consequências da fragmentação de memória? A fragmentação de memória pode levar a uma utilização ineficiente dos recursos, reduzindo o desempenho do sistema, para minimizar o problema, podemos ser aplicadas técnicas de compactação de memória, paginação e segmentação. Bom, seguindo adiante, iremos falar sobre o particionamento fixo. O particionamento fixo é uma técnica de gerenciamento de memória RAM que divide a RAM em partições de tamanho fixo, definida antes da execução do sistema. Isso significa que a memória é organizada em blocos pré-determinados, onde cada processo recebe uma partição específica. Quais são as características? No particionamento fixo, o número de partições é fixo e não pode ser alterado, por isso o nome particionamento fixo. Cada processo recebe uma partição contígua na memória, o que facilita a alocação, mas não permite a expansão das partições após a alocação. Isso pode causar desperdício da memória em alguns casos. Quais são as vantagens? Uma das principais vantagens do particionamento fixo é a simplicidade de implementação. Com as partições já estão definidas, o sistema operacional tem pouca sobrecarga para o gerenciamento e alocação de processos. Agora as desvantagens. A memória pode ser utilizada de maneira ineficiente devido à fragmentação interna. E o número de processos que podem ser carregados ao mesmo tempo é limitado pelo número de partições disponíveis. Isso pode restringir a flexibilidade do sistema. Aí a gente vai tentar resolver o problema de fragmentação. Com uma das opções, uma das estratégias é o particionamento variável. Para o particionamento variável, a gente tem 4 encaixes que a gente vai trabalhar. Vamos começar primeiramente com o first fit, que é o primeiro encaixe. O que ele diz? Consiste em escolher a primeira área livre que satisfaça o pedido de alocação. Tem como vantagem a rapidez, sobretudo se a lista de áreas livres for muito longa. Então, ou seja, ele vai pegar na memória o primeiro lugar que tiver um espaço livre, ele vai alocar a memória. É isso. E o que diz o best fit, o melhor encaixe? Consiste em escolher a menor área possível que possa receber a alocação, minimizando o desperdício de memória. Contudo, algumas áreas livres podem ficar pequenas demais. Com isso, se tornam inúteis. Ou seja, ele vai literalmente pegar o melhor lugar possível para não sobrar memória. Para não sobrar lacunas, aliás. Justamente dá uma ideia de melhor best fit, melhor encaixe. Prosseguindo, a gente tem o worst fit, que é o pior encaixe. A gente trabalhou melhor antes, agora vamos
pior. Consiste em escolher sempre a maior área possível, de forma que a sobra seja grande o suficiente para ser usada em outras locações. Ou seja, escolhe sempre onde tem mais espaço disponível, ele vai alocar a memória lá. E acaba sendo o pior encaixe possível. Prosseguindo, a gente tem o Next Fit, que é o próximo encaixe. O que ele é? Ele é uma variante do First Fit, que a gente viu anteriormente. Consiste em percorrer a lista de áreas a partir da última área alocada ou liberada, para que o uso de áreas livres seja distribuído de forma mais homogênea no espaço da memória. Bom, se não tiver nada alocado na memória, o disco estiver limpo, como ele é uma variante do First Fit, ele vai virar um First Fit. Ele vai ser se não tem nada alocado, o primeiro lugar é que ele vai alocar a memória. Se tiver, ou já tiver alocado o primeiro lugar, então ele vai alocar o próximo lugar após o primeiro. Ele é o próximo encaixe. É bem intuitivo, o próprio nome dele já diz. Por fim, a gente tem um exemplo para ilustrar melhor o nosso disco, contendo 1 GB no total, e sobre as cores verde e laranja, a gente tem um arquivo que ocupa 80 megas, que é aqui no nosso plot inicial. Usando o First Fit, que é o primeiro encaixe, a gente vai sempre marcar com a cor azul os encaixes, né? Tanto First como Best como Worst. Então, o primeiro encaixe seria o quê? Se tem espaço aqui, o primeiro encaixe vai ser bem no começo da memória. Então, First Fit vai bem para cá. Best Fit, o melhor lugar, para não ter sobras. O melhor lugar seria entre um e outro, que é nessa parte cinzenta aqui. Justamente essa parte azul é colocada. E, por fim, um Worst Fit, que é o pior lugar. Lembra que o Worst Fit falava que ele sempre pegava o lugar que tem mais espaço livre? Qual lugar que tem mais espaço livre? Aqui, aqui ou aqui? É bem no final. E é justamente onde ele pega. Bem onde termina o nosso amarelo meio alaranjado, ele vai encaixar o Worst Fit. Bom, é isso. Está aqui algumas das referências bibliográficas utilizadas no nosso trabalho. E é isso. Obrigado pela atenção. Não se esqueça de dar like no vídeo, favoritar. E até a próxima. Tchau, tchau.